Amém, meus amados? Felizes aí? Aleluia. Então vamos para a palavra. Nós estamos hoje no terceiro dia de uma série chamada As Marcas de um Valente. E no primeiro dia foi falada a primeira marca, que é a perseverança. Nós passamos aqui uma cena do filme Até o Último Homem, falando de como aquele soldado Doss, bravamente carregou homem a homem descendo por aquela muralha e perseverou, né? Semana passada teve uma pregadora do fogo aqui, e essa pregadora do fogo, sempre é do fogo, né? Ela ministrou aqui sobre resiliência, outra marca de um valente. A capacidade que Deus nos dá de voltar a ser como Ele nos criou para ser, depois de tanta provação, depois de tanta tribulação. Hoje a palavra vai ser menos teológica, mas a palavra vai mexer em algo nos nossos corações, porque nós vamos falar de uma das maneiras da honra, um aspecto da honra, e a honra é a marca de um valente. Então, deixa eu te falar uma coisa, o ser humano tem uma tendência natural de reconhecer homens honrados, assim como tem uma tendência natural de desprezar homens desonrados. Por exemplo, se você estiver vendo um filme, e vamos supor que nesse filme lá tenha uma luta entre dois personagens do filme. E os dois estão lutando, não é? E de repente um desses lutadores faz uma trapaça. Ele joga lá um veneno no ar, ou ele faz alguma coisa e ele trapassa ali. E por causa daquela trapaça, então ele começa a ganhar a luta e bater no outro e ele ganha a luta. Você vai assim, reconhecer aquele homem que ganhou trapaceando? Hein? Você vai ter um sentimento de honra por aquele homem que ganhou trapaceando? Nunca vai. É natural do homem, que o homem, naturalmente, ele não honra essas coisas. Você sabe que pessoas que crescem pisando sobre os outros, eles certamente cairão no desprezo no futuro. Então, essas mulheres, esses valentes que nós estamos falando aqui, não são pessoas que fazem grandes feitos. Muitas vezes não. Porque nem tudo aquilo que são grandes feitos são feitos de um valente. Às vezes são grandes feitos de um covarde. Então nós não estamos atrás dos grandes feitos, mas nós estamos atrás de ser um valente de Deus. Amém? Então, por exemplo, Hitler foi um homem que fez grandíssimas coisas. Mas o mundo reconhece Hitler como um homem honrado? Não reconhece. Não reconhece. Então, nós não estamos atrás de fazer as grandes coisas, mas nós estamos atrás de ser um valente de Deus. Amém? O dicionário define honra assim: o princípio que leva alguém a ter uma conduta própria, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Ponto 2 do dicionário: consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais. Privilégio. Então, são significados da honra. Agora, eu quero falar algumas coisas com você, só uma introduçãozinha sobre honra. Se você quiser aprofundar mais nisso, tem um videozinho no YouTube lá. Se você digitar lá, Pastor Gilson Honra, você vai ter um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas eu quero pontuar duas coisas aqui. Efésios 6:2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Fala comigo, o primeiro mandamento com promessa. A honra iniciou os mandamentos com promessa. Foi o primeiro mandamento com promessa. E eu quero te falar uma coisa: a honra tem esse poder de iniciar. Você quer iniciar um novo ciclo, por exemplo, no seu casamento? Comece a honrar o seu cônjuge. Você quer começar um novo ciclo no seu ministério? Comece a honrar o que Deus colocou em suas mãos. Amém? Você quer começar um novo ciclo profissional? Comece a honrar a Deus na sua profissão, porque a honra tem esse poder de começar um novo ciclo. É o primeiro mandamento com promessa. Próximo versículo diz assim: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Fala comigo, longa vida. Aqui está falando de honrar pai e mãe. Agora entenda, nós nascemos dos nossos pais, correto? Então, nós recebemos a nossa vida através dos nossos pais. Quando nós honramos os nossos pais, nós temos longa vida.
Porque honra é a semente da longevidade. Fala isso aí, a semente da longevidade. Então, se eu honro os meus pais, eu tenho longevidade na minha vida. Mas se eu honro o meu cônjuge, eu tenho longevidade no meu casamento. Alguém aí? Você está entendendo? Se eu honro a minha igreja, eu tenho longevidade ministerial. Se eu honro o meu trabalho, eu tenho longevidade ali. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque honra é uma semente da longevidade. Então você quer ser abençoado, você quer ter longa vida. Honra é um canal. É o que Deus vai usar para te abençoar aí. Amém, amado? Deus ama a honra. Olha o que o Senhor mesmo disse em 1 Samuel 2,30, diz assim: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Olha o que o Senhor está falando. Aquele que me honra, eu o honrarei. É tão legal quando eu vejo Deus honrando uma pessoa que tem honrado a Deus. Você quer ver Deus te honrar? Comece a honrar a Deus. E é assim que Ele é. Se você o honra, Ele te honra. Amém? Nós devemos honrar a Deus. Nós também devemos honrar aos nossos irmãos. Você sabia que para nós estarmos aqui hoje, muita gente pagou um preço muito alto para que o Evangelho chegasse até nós, o Evangelho chegasse até Fortaleza, o Evangelho chegasse até o Ceará. Muitas pessoas pagaram um preço e continuam pagando um preço muito alto. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, falando de Epafrodito, que foi um homem que correu o risco de vida para atender às suas necessidades. E olha o que ele escreveu, Filipenses 2:29, falando sobre Epafrodito. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Vamos falar isso? Fala aí. Honrai sempre a homens como esse. Honrai sempre a homens como esse. Pessoas que estão pagando um preço para te abençoar. Pessoas que estão te atendendo, te aconselhando, discipulando, liderando lá um grupo pequeno que você faz parte. Devemos honrar sempre homens como esse. Amém, meu amado? Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Romanos 13:7 diz assim: pagai o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então nós devemos dar honra a quem merece honra. Você sabe que homens que aprenderam sobre a honra e aprenderam a honrar têm sido reconhecidos por gerações e gerações. Tem muitos exemplos que a gente pode citar, mas, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito é de Davi. Davi foi um homem que ele tinha tudo para desonrar Saul, ele tinha tudo para desonrar a descendência de Saul, mas ele continuou honrando. Saul começou a perseguir Davi, Saul queria tirar a vida de Davi, mas muitas vezes ele estava fugindo de Saul, Saul correndo atrás de matar Davi, e o Senhor permitia alguma situação onde Davi tinha a oportunidade de matar Saul. Isso aconteceu uma vez dentro da caverna. Ali era só Davi querer e Saul estava morto. Mas Davi falou: Saul, Deus te entregou nas minhas mãos hoje. Mas olha, eu não estou fazendo nada contra você. Você não precisa me perseguir, Saul. Outra vez ele mandou tirar a lança de Saul, e lá do alto do monte ele gritou: reconhece, Saul, de quem são essas coisas? Mais uma vez o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu o poupei. Davi não tocou em Saul. Depois Saul morreu, Jonatas morreu. E Davi mandou procurar: tem alguém da descendência de Saul, da descendência de Jonatas, a quem eu possa honrar? Foi a pergunta de Davi. Eles falaram: sim, tem um. Mefibosete era aquele menino que tinha caído e quebrado as pernas e se tornou ali deficiente das pernas. Davi trouxe aquele homem, Mefibosete, e honrou aquele homem, permitiu que Mefibosete comesse da mesa do rei. Davi foi um homem que aprendeu a honrar. Fala comigo: honrar. Se você vai ser um valente de Deus, uma coisa que nós temos que aprender é honrar. E hoje nós vamos falar de honrar 3 coisas, e essas 3 coisas não estão em ordem de importância. Amém?
Primeira coisa que nós devemos honrar, nossa família. Nossa família. Irmãos, o primeiro texto que nós lemos de Efésios é um mandamento, né? Que o filho deve honrar pai e mãe, não é verdade? Irmãos, é tão estranho como as coisas são. Às vezes o pai dá um duro, trabalha, ganha dinheiro, paga uma escola para o filho não estuda. Como isso se chama? Desonra. Desonra. Às vezes a mãe tem um trabalho para arrumar as coisas, o filho bagunça. Como isso se chama? Desonra. Às vezes os filhos não estão honrando os seus pais. Aí o filho envelhece, se torna dono do próprio nariz, começa a fazer coisa errada na rua que sabe que o pai reprova. Qual o nome disso? Desonra. Aquele filho amadurece mais e se casa. Vai morar na sua própria casa. E o que ele faz com o dinheiro que ele ganha? Fica para ele agora, para a casa dele. E não se lembra de mandar uma parte daquele dinheiro para os seus pais. Sabe como isso se chama? Desonra. Mas, pastor, eu ganho pouco, percentualmente, mande uma quantia para o seu pai e para a sua mãe, porque o nome disso é honra. Nós devemos fazer. Eu falo na igreja aqui, amado, muitas vezes, você vai ofertar, você tem a opção, ou você vai entregar uma oferta aqui, ou você vai honrar seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe. Estou falando que você não deve ofertar? Não, mas eu estou falando que você deve honrar seu pai e sua mãe. E aí o filho se casa, vai viver a vida dele, compra o carro dele, a casa dele, a televisão gigantesca dele, os equipamentos que ele quer, o telefone, tudo que ele quer. E o papai e a mamãe ficam lá. Não pode. Honra seu pai e sua mãe. Amém? E os maridos e esposas? Irmãos, é tão triste às vezes. O marido trabalha, dá um duro, trabalha, cresce com muito suor. E a esposa não valoriza, não dá atenção, ela acha que o dinheiro cai do céu, ela vai no supermercado, ela nem olha o preço das coisas, tem um arroz de R$ 2,90 aqui, um de R$ 3,20 ali, um de R$ 3,50 ali, ela olha qual que tem um pacote mais bonito e pega, e o marido está lá trabalhando para pagar. Isso não é brincadeira, o nome disso é desonra, não está honrando o trabalho do marido. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vai comprar uma coisa na loja, nem barganha, nem negocia. Não, negociar é feio. Feio é desonrar o marido. Você está entendendo, amado? Pode comprar uma coisa mais barata, vai lá e compra mais cara. Meu marido trabalha para isso mesmo. Eu não estou falando que o marido não tem alegria de dar algo à esposa, mas eu estou falando do coração da esposa. Você está entendendo? Amados, um marido reconhecido é um marido feliz. Sabia disso? E os maridos que não honram a esposa? Você está entendendo? Não honra a esposa, não presta atenção que a esposa tem necessidades. Tá bom, marido? Mulher não é igual homem, não. Mulher tem necessidades, é uma mocinha desde pequeno que brinca de boneca, combinando as roupinhas com o sapatinho, com a bolsinha. Mulher tem necessidade, e o marido não honra a esposa, o marido não abençoa a esposa, o marido não gasta dinheiro com a esposa. A esposa vai lá e prepara um jantar para o marido, os maridos digam aleluia, 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 aleluia. Então vou te dar mais uma chance, a esposa prepara um jantar para o marido. Isso aí. Esse aleluia assim meio suspense, né? Aleluia. Aí ela prepara aquele jantar. O marido come parecendo um porco. E ele não faz um comentário. Pode falar que o marido não está aqui, fala, né? Faz um comentário, amado. Que jantar gostoso, meu amor. Obrigado por esse carinho que você preparou esse jantar para mim. Você está entendendo?
Mas pastor, não dá para falar que é gostoso não. Profetiza, irmão, profetiza. Mas honre a sua esposa. Honre a sua esposa. Lava o carro, leva o carro para o lava-jato, passa pretinho no pneu, dá polimento no carro. Leva a sua esposa, rapaz, para dar um polimento também. Primeira coisa que nós devemos honrar a nossa família. Honrar a nossa família. É o nosso dever honrar a nossa família. Irmãos, desde que eu me casei, não importa a dificuldade, eu sempre mandei um recurso para os meus pais, mando até hoje. Para os pais da minha esposa. Isso é honra, nós devemos fazer. Minha esposa está ali e ela pode afirmar isso. Até ontem, ela nunca cozinhou, nunca, em todos os anos que nós temos de casado, ela nunca cozinhou sem ganhar um elogio. Nunca, até ontem. Amor, sua comida é a melhor de Fortaleza, a melhor do Ceará, a melhor do Brasil. Sua comida é melhor do que a da minha mãe, essa é o que ela mais gosta. Mas honrar a minha esposa. Nós devemos honrar a nossa família. Amém? Próxima coisa que nós devemos honrar, não está na ordem de importância. Devemos honrar o nosso Senhor, Jesus. Nós devemos honrar a Jesus. Você já viu o estilo de vida de Jesus? Você já viu o que Jesus viveu na terra? Você prestou atenção no que ele fez? Vamos ler 2 textos sobre Jesus. Isaías 53, de 3 a 7. Olha o que aconteceu com Jesus nessa terra, olha aí. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o nosso Senhor. Nós queremos abrir a boca demais. Se alguém fala alguma coisa que nos ofende, a gente já... Você está entendendo? O marido acorda um dia, piora um pouquinho, a esposa acorda um dia, piora um pouquinho, aí solta os cachorros no outro, fala o que não deve. Nós não podemos fazer isso porque o nosso Senhor não nos deu esse exemplo. Aí você vai ver muita coisa assim, não, mas você tem esse direito, a Constituição te dá esse direito. Deixa eu te falar, nós temos uma Constituição acima da Constituição. Se chama Bíblia. Então nós servimos ao Senhor e perdemos os nossos direitos. Porque nós entregamos os nossos direitos aos pés de Cristo. Então Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa defesa. É Ele que nos defende. Então, amado, às vezes nós começamos a desonrar a Jesus com as nossas atitudes. Não, porque você... E nós estamos desonrando a Jesus. Jesus foi um exemplo de humildade, um exemplo de simplicidade, um exemplo de serviço, um exemplo de uma pessoa, um homem que viveu nessa terra e se dedicou a servir aos outros. Quando ele lavou os pés dos discípulos, João 13,15, ele falou assim, ó, eu vos dei exemplo para que, assim como eu fiz, façais vós também. Nós temos que honrar a Jesus. Filipenses 2, 5 a 8, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, nós temos que honrar isso. Esse é o caminho que Jesus disse ser o melhor. Esse é o sentimento que Jesus disse que Ele quer que eu e você, que nós tenhamos. Jesus quer que nós tenhamos esse mesmo sentimento, de se humilhar, de se diminuir. Toda vez que você se humilha, você está honrando a Jesus. Toda vez que você serve, toda vez que você ama, você está honrando a Jesus. Nós não podemos deixar aquilo que Jesus nos ensinou cair. Amém, meu amado? Então, antigamente eu falava assim que eu ia ser o marido que a minha esposa merece. Depois, eu percebi que isso podia virar um problema depois, porque se um dia ela deixasse de merecer, como é que ia ficar? É ou não é verdade? Se ela deixasse de merecer. Porque o mandamento é: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Não é assim? Então, Jesus amou a igreja quando a igreja não merecia o seu amor. Nós estávamos todos cheios de pecado. Então, eu mudei o meu discurso e comecei a falar: eu vou amar a minha esposa como Jesus merece. Eu vou amar os meus filhos como Jesus merece. Se um dia ela não merecer, a gente continua amando. Se os meus filhos não merecerem, a gente continua amando. Se o irmão não merecer, a gente continua amando. Porque nós vamos nos comportar e viver e praticar as nossas obras como Jesus merece. Amém? Terceira e última coisa que nós devemos honrar a história da igreja. Nós devemos honrar a história da igreja. A maioria das pessoas que estão aqui conhecem o meu pastor, né? Eu nasci dentro de uma igreja. E ele é o meu pastor até hoje. Ele vai fazer em outubro agora 81 anos de idade. E a nossa igreja nasceu há 498 anos atrás. A nossa denominação. 498 anos atrás. Sabe por que a nossa igreja nasceu? O que foi o movimento que começou? Um homem chamado Samuel Froelich, esse homem começou a defender uma coisa bíblica, mas que naquela época ninguém vivia. E ele levantou a seguinte bandeira: matar é pecado. Louco, né? Mas naquela época todo mundo matava. E os cristãos principalmente. Então ele começou a levantar isso: matar é pecado, nós não matamos, nós não nos defendemos, nós não pegamos em armas. E eles começaram a fugir das guerras e plantar igrejas. Essa igreja chegou aqui, então, na Segunda Guerra Mundial, no Brasil. E qual é uma característica dessa igreja? É o seguinte: a gente não briga. A gente não briga. A gente não pega em armas. A gente não vai ficar se defendendo. A gente não vai ficar brigando. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa defesa. É isso que nós fazemos. Nós vamos honrar isso. Agora deixa eu te contar, por causa disso, muitos homens morreram. Morreram com as mãos para cima, porque não iam pegar em armas. É isso que nós fazemos. Para que o evangelho chegasse aqui, você sabia que o meu pastor, junto com o pastor dele, eles foram apedrejados pregando o evangelho? Sabia disso? Não estou falando de 1000 anos atrás, não, estou falando do meu pastor, esse homem de 81 anos. Ele foi apedrejado pregando o evangelho. Alguns irmãos nossos estão no campo missionário agora, em alto risco de vida. O pastor Marcelo, né, nosso irmão lá da nossa igreja lá na Índia, ele gravou o vídeo falando do CD, por que comprar o CD, e no vídeo ele falou: olha, eu não posso falar a cidade que eu estou aqui por questões de segurança, motivo de segurança. Está lá, amado. Pode morrer a qualquer momento. E essa é a história da igreja. A gente acha bonito, porque a história de Davi e Golias nos ensina muito, é ou não é? Ensina ou não? Mas não é você que estava diante do Golias, né? Davi teve que ir lá e encarar o Golias, ficar frente a frente com Golias. Homens na Bíblia que nós temos, que nos ensina a servir a Deus, homens perderam sua vida para que a Bíblia estivesse em nossas mãos. E nós precisamos honrar isso. Olha o que diz Hebreus 11, de 36 a 38.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses são os homens que escreveram a história da igreja, a história do povo de Deus que nós vivemos, a Bíblia que te ensina a servir a Deus. Esses foram os homens que viveram a história que nós lemos. Homens que pagaram com o próprio sangue, com a própria vida. Agora, você quer ser vitorioso, quer ser um valente de Deus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora um ali quer também. Você quer ser vitorioso? Você quer ser um valente de Deus? Você quer ver Satanás derrotado debaixo dos seus pés? Olha aqui quem são esses vencedores que vão vencer o acusador. Apocalipse 12, 11. Olha lá. Vamos ler esse texto em voz alta junto, vamos lá? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vamos falar isso de novo. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, essa é a história da igreja. É a história da igreja. Pessoas que mesmo em face da morte não amaram a própria vida, não teve sua vida como preciosa, preferiu entregar a sua própria vida para cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. Essa é a história da igreja, é uma história que nós temos que honrar. Agora eu vou tentar te explicar então esse aspecto da honra que eu estou querendo falar com você aqui. E eu tenho uma só coisa no meu coração: Senhor, eu vou lutar contigo. Eu estou me revestindo aqui e eu vou lutar contigo. Senhor, eu estou contigo na evangelização do mundo. Eu estou contigo nas suas guerras. Senhor Jesus, eu estou contigo. Eu vou honrar o que o Senhor fez. Quando eu olho para a igreja e tudo que a igreja está se tornando, eu fico pensando, eu vou honrar o que os meus pais fizeram, o que os pais da igreja de Jesus fizeram. Quando eu olho tudo que está acontecendo com as famílias, eu fico olhando para minha esposa e falando, filha, quando você estiver bem velhinha, se eu estiver vivo, você vai ter um velhinho com você. Eu vou estar lá, até no último dia. Eu não sei quanto isso vai me custar, mas a decisão do meu coração é que eu vou honrar Jesus. Eu vou honrar a história da igreja. Eu não sei quanto isso vai me custar. Eu vou honrar a minha família. Talvez um dia, quando eu morrer, alguém fale uma frase ao meu respeito. Talvez alguém escreva alguma coisa a meu respeito. Há poucos meses atrás eu estava no velório do Gregório e no enterro dele. E eles colocaram lá escrito naquela lápide, no lugar que ele foi enterrado, uma coisa que eu acho que não tinha uma frase melhor para colocar lá. Eles escreveram assim: aqui está Gregório McNutt, um homem que amou Jesus demais da conta. Demais da conta, sabe? O que vão falar de você? Qual história vão contar a seu respeito? Você é um valente de Deus? Tem uma enxurrada contra essas coisas que nós estamos falando aqui. Tem uma enxurrada querendo falar que você faz o que você quiser, acaba com a sua família, arruma outra. Faz o que você quiser, viva o evangelho do jeito que você quiser. Mas eu quero te falar, existe uma raça de gente que vai vencer o acusador, porque mesmo em face da morte não amou a própria vida.
é um povo que vai honrar a Jesus. É um povo que não vai ter coragem. É um povo que não vai ter coragem de ver no alto da montanha aqueles que estão lutando e guerreando para estabelecer o reino de Deus, e eles estão confortavelmente indo para suas casas. Existe uma raça de gente que não vai conseguir fazer isso. Eles vão subir nos seus cavalos, eles vão ir lá, eles vão se alistar e eles vão falar: ó, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu líder, eu estou aqui, meu discipulador, eu estou aqui, meu pastor, eu estou aqui, Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu vou lutar essa guerra. Vai custar. Eu não posso mentir para você, vai custar a vida de alguns. Eu não posso mentir para você que vai custar muita dor para alguns. Mas a coroa da justiça está guardada para todos aqueles que amam a sua vinda. O meu convite para você hoje: seja um valente. Seja um homem que tem perseverança, seja uma pessoa que desfruta da resiliência que Deus tem para você, mas decida ser uma pessoa de honra. Você vai honrar, eu estou te dizendo, isso vai te custar caro, 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 eu estou avisando, isso vai te custar caro, isso vai te custar caro, mas você vai decidir ser uma pessoa que vai honrar teu pai, honrar tua mãe. Isso vai te custar caro. Você vai ter um telefone pior, você vai ter um carro pior, você vai morar numa casa mais simples, mas você vai honrar teu pai e tua mãe. Isso vai te custar caro. Você vai honrar sua esposa. Você vai ter um carro mais simples, seu carro vai andar sujo, mas sua esposa vai andar limpa. Você não vai ter pretinho no pneu, mas sua esposa vai ter esmalte na unha. Porque você não vai honrar seu carro, você vai honrar sua esposa. Você vai honrar o seu marido. Você vai honrar a igreja de Jesus e a história de homens que derramaram seu sangue para que a igreja fosse a igreja. Você vai honrar o seu Senhor quando situações se levantarem e você quiser ficar deitado no seu conforto. Você vai se lembrar que Jesus no Getsêmani, quando ele ia encarar a morte, ele falou: Pai, não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E ele foi para frente como um valente, e ele disse: ninguém tira a vida do Filho do Homem, antes ele espontaneamente a dá. Esse é o nosso valente, o nosso Senhor, aquele a quem devemos honrar, aquele que estava sendo espancado, aquele que estava sendo açoitado, mas como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele estava sendo afrontado, mas ele não abriu a boca. Ele estava sendo humilhado, mas ele não abriu a boca. Ele estava apanhando, mas ele não abriu a boca. Nós, para honrar a Jesus, vamos aprender a fechar a nossa boca. Quando formos afrontados na nossa casa, na nossa família, nós vamos aprender a fechar a nossa boca para honrar a Jesus. Para honrar a Jesus, para honrar a Jesus, para honrar a Jesus, para honrar a Jesus. Nós vamos te honrar, Jesus. Levanta aqui homens e mulheres que vão te honrar, homens e mulheres que vão honrar o teu nome, homens e mulheres que vão honrar a história da sua igreja, homens e mulheres que vão honrar a família que o Senhor nos deu, a esposa que o Senhor nos deu, o marido, os filhos, os pais que o Senhor nos deu. Levanta-nos como homens de honra, homens que vão honrar aquilo que o Senhor nos deu. Jesus, nós estamos contigo. Jesus, nós estamos contigo. Nós não vamos abrir nem para a direita nem para a esquerda. Nós estamos contigo. Nós estamos contigo. Seja o nosso rei, seja o nosso comandante, guia-nos nessa guerra, e nós estamos contigo, nós estamos contigo. Eu quero convidar você a se alistar no exército de Yeshua, no exército do Cristo, e falar: Senhor, eu vou te honrar, eu vou te servir. Eu sei que é difícil, mas eu estou aqui, e eu vou te honrar, e eu vou te servir.